Olá, meu nome é Júlia Siqueira Batista e eu vou apresentar os resultados da pesquisa Avaliação da Função Gonadal e Reprodutiva em pacientes tratados para acromegalia. Bom, então a acromegalia é uma doença crônica caracterizada pela produção excessiva de GH, o hormônio do crescimento, e ela é normalmente causada por um adenoma hipofisário que vai ser secretor desse hormônio. A acromegalia pode causar hipogonadismo por vários mecanismos. Um deles pode ser a compressão tumoral que esse adenoma pode fazer ali na hipófise, comprimindo os gonadotrófos. A secreção hormonal excessiva também pode prejudicar o eixo gonadal. A ressecção cirúrgica, que é um dos tratamentos da acromegalia, também pode causar remoção dos gonadotrófos. E a presença de distúrbios gonadais primários, que pode acontecer nos pacientes com acromegalia, também pode ser uma causa do hipogonadismo. Então, para avaliar a função gonadal desses pacientes, foi feito um estudo retrospectivo com 62 pacientes acromegálicos em acompanhamento no HUB. Foi feita a revisão retrospectiva dos prontuários e aplicado um questionário de aspectos reprodutivos por telefone. E a análise dos dados foi feita com o SPSS e o Microsoft Excel. Então, nós tivemos um total de 62 pacientes, com 36 homens e 26 mulheres. A idade média atual foi de 55,4 anos e a idade média ao diagnóstico foi de 41,84 anos. Em relação às mulheres, 76,9% já tinham passado pela menopausa, com uma idade média de 46,14 anos. O número de gestações média foi de 2,9 gestações por paciente, e o número de abortamentos foi de 18,6% de todas as gestações. A prevalência de síndromes dos ovários policísticos, SOP, foi de 28,6%. Em relação à irregularidade menstrual, foi encontrada na amostra total em 46,7% das pacientes, o que aumentava para 55,6% se considerasse só aquelas com diagnóstico na menacme, na idade fértil. E dentre essas pacientes, 60% apresentavam hipogonadismo e os outros 40% uma associação de SOP e hipogonadismo, que poderia justificar essa irregularidade menstrual. Em relação aos homens, o número médio de filhos foi de 2,76. 15,4% dos pacientes informaram ter feito indução de fertilidade e 55,6% dos homens realizaram reposição de testosterona. Em relação ao hipogonadismo, a prevalência total foi de 50,9%, o que aumentava para 65,2% se considerasse só os pacientes com diagnóstico em idade fértil, já que nas mulheres, considerando isso, a prevalência aumentava de 29,2% para 63,6%, que foi uma prevalência parecida com a dos homens. Em relação ao diagnóstico do hipogonadismo, 46,7% foram diagnosticados no pré-tratamento, 30% desenvolveram hipogonadismo no pós-operatório, 6,7% desenvolveram ao longo do tratamento farmacológico e em 16,7% não foi possível definir a temporalidade desse hipogonadismo. Dentre os pacientes que foram diagnosticados no pré-tratamento, 64,3% conseguiram a remissão do hipogonadismo depois de tratados e 35,7% permaneceram com hipogonadismo depois do tratamento. Um dado interessante foi que desses pacientes diagnosticados no pré-tratamento, 100% deles apresentavam macroadenomas. Então, foi encontrado nessa amostra uma maior prevalência de SOP do que na população geral, de 28,6%. O hipogonadismo secundário estava presente em mais que 60% dos pacientes, sendo que 46,7% apresentavam esse hipogonadismo no pré-tratamento, com 64,3% de remissão, e 100% deles eram macroadenomas. Posso sugerir que uma das etiologias possíveis foi um efeito de massa desse macroadenoma, ali comprimindo os gonadotrófos da hipófise. 30% dos pacientes desenvolveram hipogonadismo no pós-cirúrgico, que pode indicar que houve ali no procedimento uma remoção dos gonadotrófos, mas também 44,4% dos pacientes não tinham dados anteriores à cirurgia, que pode sugerir que houve ali um subdiagnóstico de hipogonadismo pré-tratamento. A irregularidade menstrual estava presente em 55,6% dos pacientes avaliados, o que está de acordo com a literatura da acromegalia, e foi encontrado semelhante à população geral uma idade da menarca, idade da menopausa, abortamentos e número de filhos. Esse último provavelmente porque o diagnóstico, a média de idade ao diagnóstico dos pacientes foi de 41,8 anos. É isso, muito obrigada.